Eu sou Wesley Lely César e este aqui é o Universo da Música. Você pode me acompanhar por aqui todas as semanas se inscrevendo no canal, ok? Então vamos ao programa dessa semana. Esse aqui é o programa 4 dessa série, o Universo da Música. Viu que no programa 3 eu tentei definir, os termos música, cultura e sociedade. Mais adiante poderei voltar a cada um desses tópicos. Mas nesse programa, eu queria falar um pouco sobre a música dos antigos. Como é que os antigos viam música, o que era música para os antigos, quais os significados reais da música. Obviamente que os significados reais da música vão se transformando no tempo, principalmente no que se refere à cultura ocidental. Na realidade eu vou trazer aqui algumas anotações daquele meu livro Música, Cultura e Sociedade, que eu já mostrei mais de uma vez. E tem algumas citações de alguns autores. Aliás, esse meu livro tem muitas citações, tem uma bibliografia assim enorme. A propósito, a minha ideia era essa mesmo, fazer muitas citações. Bom, mas sobre a questão da música na antiguidade, um dos autores que eu quero citar aqui é o Claude Paliska, da sua obra História da Música Ocidental, que é um livro um dos mais completos que existem ainda na contemporaneidade. Ele saiu em português num tomo só, num volume só, que é um belo volume. Esse aqui é o Claude Paliska e Donald Groth, História da Música Ocidental. Vejam só o tamanho da obra. O Claude Paliska, ele faz uma citação sobre a música antiga, que é o seguinte: a mitologia grega atribuía à música origem divina e designava como seus inventores e primeiros intérpretes deuses e semideuses, como Apolo, enfim, Orfeu. Quem estuda um pouco de mitologia grega, todos nós estudamos um pouco de mitologia na escola. Hoje é bastante acessível esse tipo de leitura, Você tem aí na internet, você baixa, tem tudo sobre mitologia grega, inclusive tem grandes professores, inclusive tem um professor brasileiro, se não me falha a memória, o professor Medina. Ele é um tremendo conhecedor profundo, parece ser um dos mais estudiosos da mitologia grega. Recomendo as aulas dele, parece que estão disponíveis lá no YouTube. Bom, seguindo aqui, neste obscuro mundo pré-histórico, conforme diz o Paliska, dando continuidade aqui ao Paliska, nesse obscuro mundo pré-histórico, a música tinha poderes mágicos. As pessoas pensavam que ela era capaz de curar doenças, purificar o corpo e o espírito e operar milagres no reino da natureza. Também no Antigo Testamento se atribuía à música idênticos poderes. Mais adiante aqui, comenta então Anna Leia von Baranov o seguinte: papiros egípcios datados de cerca de 1550 a.C. atribuíam à música influência sobre a fertilidade da mulher. Ainda hoje os pajés e curandeiros dos povos indígenas utilizam a música como via de acesso para uma comunicação com os deuses e espíritos, buscando a cura de doenças e respostas para seus problemas. Uma outra coisa que ela cita também é que durante a Primeira Guerra Mundial, os hospitais dos Estados Unidos contratavam músicos profissionais como ajuda musical após comprovar o efeito relaxante e sedativo nos doentes de guerra produzido pela audição musical. Agora, o que eu queria falar mesmo, que eu queria focar, aqui são duas autoras. Eu tenho outros tantos textos aqui para citar, basta ler o meu livro Música, Cultura e Sociedade. Eu estou aqui num dos capítulos, que é o capítulo que trata da música, que eu juntei várias ciências, sabe? Tá vendo? Eu estou tratando da musicoterapia, o fenômeno da interação vibração-substância, da cristalização da água, a música na filosofia sufi, eu volto a falar do Pietro Ouspensky e o princípio da vibração, e a filosofia perene. Mas agora, dando continuidade aqui ao que eu estava dizendo em relação a duas autoras que eu queria citá-las. Na década de 70, essas duas pesquisadoras, elas realizaram várias viagens aos países os quais na época ainda pertenciam ao bloco soviético, que se chamava Cortina de Ferro. O mundo
naquela época, estava dividido entre duas realidades, né? Uma que era o mundo capitalista e outra o mundo comunista e tal. E aí a Rússia representava e a China representavam, embora em vertentes diferentes, mas eles representavam, é até interessante colocar isso aqui, porque a música produzida lá na Cortina de Ferro não chegava aqui necessariamente. Como a música produzida aqui no mundo capitalista, né, liderada pelos Estados Unidos, já desde então, pelo menos desde a Segunda Guerra, os Estados Unidos liderando, né? Apesar que a Rússia, depois de 1989, quando cai o muro de Berlim, é que aí a Rússia vai conhecer melhor o rock e tal. E hoje tem músicos russos muito bons na área do pop, do rock e tal. Mas existiam músicos eruditos, muito famosos, que depois aqui no Ocidente ficaram famosos, que são músicos, depois até poderia citar nomes, falar sobre eles, depois, futuramente, pegar um programa específico para falar sobre os músicos russos, sobre os músicos de outros povos, de outros países, né, que estão fora desse eixo ocidental e tal, porque a gente tem uma tendência a mais estudar a música do Ocidente. Ok, então essas duas pesquisadoras desenvolveram um trabalho, eu estudei a obra delas na época, que chamava Superaprendizagem pela Sugestologia. Nesta obra elas fazem um amplo relato de todos os estudos delas lá. O objetivo do trabalho é demonstrar que as capacidades de aprender e memorizar são virtualmente ilimitadas e, para tanto, os métodos de sugestologia se serviam basicamente de música. Ou seja, com o auxílio dela, pôde-se conseguir resultados surpreendentes na área de aprendizagem. Elas comentam, quando os relatórios sobre os efeitos da música começaram a transpirar na Bulgária, começamos a imaginar coisas. Com poucos minutos de música barroca por dia, os alunos de Lozanov era um professor lá, cientista, que o professor Lozanov passou a demonstrar não apenas uma consciência ampliada e melhor memória, como uma lista completa de benefícios para a saúde. Eles desenvolveram então métodos para aprendizado de idiomas, com uma técnica que se conhece como sugestologia.